Tratar hoje de uma introdução aos direitos humanos. Pessoal, direitos humanos ela é uma matéria muito, como é que nós vamos dizer, espinhosa. Trabalhar com direitos humanos é lidar primeiramente com a quebra de alguns preconceitos. Por que eu digo isso? Porque no Brasil, diante da situação extremamente delicada que a segurança pública passa em todos os estados, na maioria das grandes cidades brasileiras, o que se tem é uma percepção do ponto de vista do cidadão comum, de uma percepção absolutamente equivocada daquilo que seriam os direitos humanos. Mas antes de entrarmos exatamente nessas ponderações que se fazem evidentemente necessárias, eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens que são extremamente pertinentes e que de alguma maneira dominam o inconsciente coletivo, nos levando a ter uma visão equivocada dos direitos humanos. Então vamos dar uma olhada nessas imagens. Essas imagens são imagens da história recente do nosso país e nós vamos pegar para ilustrar isso a ponta do iceberg. A questão da violência, a questão da segurança pública no Brasil, da violência urbana, ela é uma realidade em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, do ponto de vista midiático, é aquele que é o maior expoente da questão da violência urbana. Então, o Rio de Janeiro aparece aqui para nos referenciar mais como a ponta do iceberg, mais onde a questão é mais aguda e não onde haja, evidentemente, apenas lá o problema. Então, feita essa ressalva, vamos observar o que nós temos nessa cidade maravilhosa. Vejamos só. Essas imagens são imagens recentes, você deve estar lembrado, isso daí acaba mexendo, né, com a nossa ideia, com o nosso inconsciente coletivo. Estão vendo aqui? Isso aconteceu, gente, por ocasião daquele problema seríssimo que nós tivemos no Rio de Janeiro, que foi o momento em que o Estado resolve definitivamente ocupar o espaço. O Estado resolve fazer exatamente aquilo que é o papel dele. Porque nós temos hoje no Brasil um vazio institucional em muitas cidades brasileiras. O que seria esse vazio institucional? É exatamente a ausência do Estado de algumas comunidades, principalmente na periferia. E quando o Estado se ausenta, o que é que nós temos? Esse espaço, essa ausência do Estado, ela é imediatamente preenchida. E é preenchida quase sempre pela marginalidade. No caso do Rio de Janeiro, nas chamadas comunidades carentes, nas chamadas comunidades que anteriormente nós chamávamos de favela, o que ficou politicamente incorreto de usar esse termo, o que nós temos? Nós tivemos a ocupação dessas comunidades, muitas delas por traficantes. E se estabeleceu ali todo um comércio, todo um sistema de terror e de controle dessas comunidades por grupos de traficantes, de milicianos, e nós estamos convivendo com isso não apenas, repito, na cidade do Rio de Janeiro, mas infelizmente nas grandes, médias, e já começa a se chegar inclusive nas pequenas cidades brasileiras. Porque uma outra grande questão importante que está por trás disso é também a sensação de impunidade. Então a ausência do Estado acaba determinando esse tipo de situação lamentável. E no Rio de Janeiro nós tivemos a ocupação do Morro do Alemão, em tempo recente, pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, em conjunto com a Polícia Federal, em conjunto também com as Forças Armadas Brasileiras, principalmente a Marinha e o Exército, dando um apoio. E nós tivemos a prisão desse traficante, que na verdade, né, a mãe do traficante, inclusive, o conduziu à delegacia e o aconselhou a se entregar. Então nós tivemos todas essas situações colocadas no Rio de Janeiro. Mas o que nos deixa um pouco surpresos e o cidadão comum, de certa forma, chocado, não é? Sem muita crença no sistema, é exatamente essa imagem aí. Não é? Essa imagem do traficante sorridente é como se fosse um deboche à sociedade brasileira. Então, qual é o grande equívoco que nós temos aqui, que é necessário que a gente já imediatamente desfaça? Quando eu me apresento como professor de direitos humanos, eu sinto uma tensão no ar, não é? Por quê? Porque as pessoas elas pensam do seguinte: ele vai dar aula de direito do bandido. Não, gente, direitos humanos não se trata disso. O nosso desafio é exatamente, ao final dessa videoaula, que você tenha a percepção exata do que trata
os direitos humanos. Qual que é o seu objeto, qual que é o seu objetivo, quais são os seus limites, quais são as suas possibilidades. Então é nesse aspecto que eu quero convidar vocês a participar dessa videoaula, além dos seus objetivos específicos quanto ao concurso que você queira prestar, ao sucesso que você terá no seu concurso a partir da nossa aula, eu quero que você tenha também a possibilidade de perceber de maneira adequada, correta, do que se trata os direitos humanos. Os direitos humanos não são de maneira nenhuma para proteger aqueles que escarnecem da lei, daqueles que não acreditam nela. Pelo contrário, os direitos humanos é para garantir a todos, a absolutamente todas as pessoas, a possibilidade da dignidade humana. E é aí, nesse sentido, que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar o conceito de direitos humanos, gente, para que tenhamos uma referência adequada de uma base teórica. Então nós vamos trabalhar não de uma forma muito aleatória, nós vamos nos disciplinar dentro da visão de quatro importantes pensadores brasileiros, quatro importantes figuras do direito brasileiro, que são o professor Fábio Conder Comparato, Flávia Piovesan, José Luiz Coadre Magalhães e Antônio Augusto Cansado Trindade. Então, de acordo com a visão desses três grandes expoentes do direito brasileiro, nós trabalharemos a visão de direitos humanos. Direitos humanos, como eu disse para vocês, no Brasil é matéria extremamente delicada. E os direitos humanos nós vamos começar a percebê-lo do ponto de vista dos seus fundamentos. Quais são os fundamentos ou qual seria o fundamento dos direitos humanos? Pois muito bem, antes, de maneira um tanto teórica, é preciso que nós venhamos a perceber ou a qualificar de maneira adequada o termo fundamento. O que seria o fundamento? O fundamento é aquilo, geralmente, que dá origem, é a fonte de determinada coisa, não é? Então, é essa fonte, é essa base. A ideia de fundamento, ele vai justificar, ele vai valorizar, ele vai determinar a necessidade dos direitos humanos. Então, é a questão do objeto dos direitos humanos. Por quê? Porque se nós não tivermos a percepção exata do que seja o fundamento, o que vai acontecer? Nós cairemos em conceitos equivocados, ou pior, como temos hoje na sociedade brasileira, até uma visão preconceituosa do que sejam os direitos humanos. Então é fundamental, absolutamente fundamental, que nós tenhamos a visão do que signifique fundamento.